Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO, Fabrício Mitre, e o vice-presidente e CFO, Rodrigo Cagalli. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui na nossa apresentação de resultados do ano passado. E vou dar início aqui e depois a sessão de perguntas e respostas. Bom, primeiro, acho que tivemos um ano bastante positivo, um aumento aí de 27% em vendas líquidas. A gente atingiu um VSO de mais de 39%, houve uma recuperação de margem de mais de 6% ao longo do ano passado, conforme adiantado pela companhia. Acho que a gente entregou o que se propôs e as margens aí já estão acima de 30%, que é o histórico da companhia normal. A gente teve uma receita líquida de 1,2 bi, também um crescimento de 27% em relação ao ano passado, o que mostra toda essa evolução nas nossas demonstrações de resultado, frutos do que a gente já vendeu e das obras que estão focando e dos lançamentos feitos durante o ano. Geração de caixa de mais de 94 milhões, ex-dividendos ao longo do ano, redução de alavancagem de 7%, também antecipada pela companhia ao longo do ano passado, e um lucro líquido acima de 49 milhões de reais. Bom, em termos de lançamentos, a gente teve o último lançamento foi o da Azul Residence São Paulo, aqui no Jardins. É um projeto de 670 milhões, a inauguração da linha das Azul Residences. Acho que foi um lançamento bastante importante para a companhia e para a percepção do mercado em relação à Daslu. A gente conseguiu colocar o produto num patamar de preços bastante premium e os clientes reconheceram a qualidade e a diferencial do produto como assinado como Daslu, reputando isso em preço, que era o objetivo da companhia. Aqui, algumas imagens do produto. E os lançamentos do primeiro trimestre, a gente terminou o ano com mais de 62% de VSO. Então, também uma VSO bastante importante, que mostra a assertividade na escolha de produtos e da execução da estratégia comercial e de vendas. A gente teve o Raiz de Jardim São Paulo, a Torre Sorro do empreendimento do Brooklyn e o Gil Jardins, a parte dos estúdios. Aqui, os lançamentos do último trimestre, a gente teve o Raízes L'Avenir, na Vila Prudente, e tivemos o da Azul Residence São Paulo, que vendeu mais de 10% já, e foi lançado na última quinzena do ano, e o Raízes L'Avenir vendeu mais de 23% ao longo do ano passado, lançado em final de outubro. A parte de vendas, como eu mencionei anteriormente, foi um ano importante, com 27% de aumento, uma VSO acima de 39%, e acho que a gente bateu aí mais um recorde histórico dessa marca de 1,3 bi de vendas líquidas ao longo do ano.
Bom, aqui é aquele gráfico que a gente sempre gosta de mostrar para cada produto como é que está a performance de vendas, e a ideia é que ele vá sempre se afunilando para a gente continuar com uma companhia com pouco estoque pronto e com giro do ativo bastante razoável. Aqui nós entregamos mais de 1.900 unidades no ano passado e mesmo assim mantivemos o nível de estoque pronto em 3%, que é praticamente inexistente, e isso mostra a assertividade de produto e a boa execução, eficiência operacional da companhia. Aqui, em termos das entregas, tivemos aí no primeiro semestre 7 entregas importantes, com mais de 1.560 unidades, e no segundo semestre mais 336 unidades entregues. Também é importante dizer que a gente mantém um índice altíssimo de 98% de aceite na primeira vistoria, o que também é uma proxy para a qualidade dos produtos da companhia, e também esses empreendimentos aí com mais de 99% das unidades vendidas. Então, também reforçando a nossa estratégia de não ser uma companhia que carrega muito estoque e tem liquidez nos seus produtos. Em relação ao Land Bank, a gente terminou o ano com 4,8 bi, uma redução de 7% em relação a dezembro do ano anterior. A gente continua praticamente com uma estratégia de compra de terreno bastante seletiva e mantemos aí por volta de 3 anos de lançamentos dentro do Land Bank da companhia. A gente vê o cenário como um cenário de reposição do que vende, não pretendemos fazer grandes movimentos de compra de Land Bank nesse momento, mas manter a reposição do que a gente lança e mantendo boas condições de compra dos nossos produtos. Aqui a gente tem aí 60% do Land Bank na linha House, 30% raízes e pouco mais de 7% na linha Mitra Exclusive Collection, que é a linha de altíssimo padrão da companhia. Bom, agora para falar do desempenho financeiro, eu vou passar para o Rodrigo Cagalha, vice-presidente de operações e financeiro. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, vamos lá. Acho que como o Fabrício também já adiantou, né, receita líquida crescente ano contra ano, fruto aí dos projetos que estão bem vendidos e também do andamento de obra. Então, acho que a gente vem caminhando ano a ano cada vez mais já para essa estabilidade da receita, o que é bastante importante, né, ajuda bastante na geração também de resultado bruto e, obviamente, lucro líquido. É importante ressaltar também que de 2020 até 2024 a gente teve um crescimento de 187% da receita, o que dá um crescimento anual de mais de 30% ao longo dos últimos 5 anos. Bom, o resultado bruto, acho que fruto também, obviamente, do crescimento da receita líquida e também do ganho de margem. Então, o resultado bruto é de 24 em praticamente 281 milhões de reais, o crescimento é de 4 pontos, né? Olhando a margem, 4 pontos, mas o crescimento nominal em relação a 23 de quase 100 milhões de reais, então um ano bastante importante do ponto de vista de resultado bruto e também de recuperação de margem. A margem, como o Fabrício colocou, acho que de fato a gente voltando aos nossos níveis históricos, né, essa margem de ajustada acima de 30%, a gente já tinha atingido ela lá no final de 22, então a gente volta a atingir ela agora, vem se mantendo. A nossa perspectiva, até pensando em 2025 também, é manter uma margem ajustada aí acima dos 30%. Então, acho que vem demonstrando, de fato, essa recuperação, a qualidade dos novos projetos da companhia e a saída daqueles projetos do PAG de 20 e 21 ali, que estavam um pouco mais prejudicados. Bom, despesa comercial, acho que a gente vem mantendo ela super em linha, né, quando a gente olha os últimos trimestres e mesmo em 2024, a gente vem mantendo ela num patamar bastante estável. O quarto TRI, ele teve um pouquinho superior em relação aos demais, até percentualmente falando, por conta dos 2 lançamentos. O projeto das Azul é um projeto de alta renda, então ele acaba implicando uma despesa comercial maior para fazer stand, enfim, também a parte de marketing, mas dentro do ano mantendo uma certa estabilidade.
Do ponto de vista de despesa administrativa, também o quarto trimestre mantendo aí até uma economia, apresentando uma economia nominal em relação ao terceiro trimestre. A gente vem fazendo um esforço importante aqui dentro de casa, e 2025 é o ano que a gente vai continuar vendo, sim, uma redução da despesa administrativa. Então, fica aqui um compromisso nosso da companhia em continuar olhando para essa rúbrica, e em 2025 a gente deve ver, de fato, uma economia ao longo dos trimestres. Portanto, eu acho que a gente vai ter uma redução nominal de despesas administrativas nesse ano de 2025, um processo já iniciado desde o final do ano passado e sendo aí conduzido aqui pela gestão da companhia. Bom, outras despesas, quando a gente compara em 23, né, acho que ela tem um impacto importante, porque no ano passado a gente teve a venda de uma participação, né, do equity do projeto New York, que acabou gerando um lucro, então por isso que 23 ficou com esse número maior, e 24 ficou com a queda. Você tem essa distorção, mas aí caminhando já, né, 24, depois de 25, caminhando já para números um pouco mais estáveis. E o resultado financeiro, acho que também foi impactado ano passado pelo swap que a gente tinha, a exposição ao preço da ação da Mitre, que acabou tendo também essa variação positiva ano passado. Ao longo de 24, a gente zerou essa posição, e a gente não tem mais nenhuma posição no nosso swap hoje, atualmente. Lucro líquido, né? Acho que o segundo semestre foi um semestre que a gente já apresentou aí um lucro líquido da faixa de 35, 36 milhões. Então, quando a gente começa já a anualizar, a gente já começa a ir para casa aí de 7, 8% de retorno. Foi um segundo semestre do ponto de vista importante, já começa a mostrar uma recuperação também nos números da companhia. E temos aí a tendência de continuar essa recuperação ao longo de 2025. Bom, acho que dividendos é uma política que a gente vem mantendo ela já com bastante consistência ao longo dos últimos trimestres, anos. Ano passado a gente distribuiu basicamente 27 milhões, que dá um dividendo de 8,7, e esse ano aqui a gente já distribuiu, né, ao longo do primeiro trimestre, agora com a parcela de março, 15 milhões, e a gente anunciou nesse resultado uma distribuição adicional de mais 12 milhões, o que dá um dividend, considerando a ação no final do ano passado, de 9,1. A gente entende que é uma política consistente de retorno aos acionistas, obviamente aqui sempre trazendo, né, a responsabilidade da manutenção do endividamento saudável, mas sim é algo que a gente entende que é importante para a companhia, para os acionistas, e a tendência é continuar. O resultado apropriado, margem, acho que ela vem se mantendo uma certa estabilidade em relação aos últimos trimestres, mas 38,9, corrobora muito, né, o porquê do crescimento da margem, que a gente comentou agora há pouco. Então, os projetos, obviamente, mais recém-lançados, vêm apresentando, de fato, uma saúde financeira bastante interessante. Isso vai corroborar para que a nossa margem, de maneira gradual, ainda suba mais um pouco. Recebíveis, a gente tem aí nos próximos 180 dias basicamente 550 milhões de reais já dentro de casa. A gente está com bastante projeto em processo de repasse, em fase, na verdade, de entrega, emissão de habits, processo de repasse. Então, esse recurso a gente deve ver entrar ao longo da companhia, ao longo aí desses 6 meses. Então, são projetos que já estão basicamente 100% vendidos, então estou com uma carteira super saudável, a LTV baixa. A gente está bastante confiante, confortável desse recurso entrar aí nos próximos meses no caixa da companhia. O endividamento, a gente, né, teve um esforço lá há 1 ano e meio, basicamente, atrás, de comunicar para o mercado como um todo a redução de alavancagem, que estava confortável, porque a gente tinha bastante projetos a serem entregues, que o nosso endividamento, de fato, ele cairia como ele caiu. A gente fechou o ano em 37,4, então um bom nível de endividamento. A gente entende que o endividamento saudável, considerando a distribuição de dividendos, inclusive. Esse ano aqui,
até já antecipando, a gente tem uma expectativa de uma manutenção semelhante, eventualmente dentro do ano até tendo algum tipo de redução. Obviamente que entre trimestre a gente pode ter subidas, ter variações, a depender de uma compra de terreno ou um processo de repasse que acaba se estendendo, mas dentro do ano acho que a mensagem principal é manter um endividamento em patamares semelhantes, já considerando inclusive a distribuição de dividendos. E só para finalizar aqui, na parte de sustentabilidade, eu acho que a gente teve importantes ganhos aí ao longo de 2024, né? Dentro do CDP, a gente teve a pontuação bem, então se destacando no nosso setor como a melhor nota. Também tivemos aí outras premiações ao longo do ano, então a companhia aí acho que já vem colhendo resultados importantes em um projeto que ela vem tocando já há algum tempo. Enfim, tem algo que a gente sim continua monitorando aqui dentro. Temos, conseguimos a certificação AQUA para os nossos empreendimentos, então acho que isso é um tema também que a companhia vem colocando foco, continuará colocando ao longo dos próximos trimestres. Bom, acho que é isso. Queria agradecer de antemão e aqui abrir para a parte de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Mariângela de Castro. Mariângela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade de fazer uma pergunta aqui. Eu queria entender com vocês como é que vocês estão sentindo o mercado de São Paulo para esse próximo ano. Se vocês têm alguma preocupação em relação à demanda e, dito isso, qual que é o plano da companhia? Se vocês querem concentrar os lançamentos mais no começo do ano ou sentir um pouco o mercado com mais cautela e jogar eles mais para o fim do ano. E a segunda pergunta é em relação a funding. Se vocês têm alguma preocupação a respeito disso para 2025. E daí, nesse caso, o funding da própria companhia para conseguir financiar os próximos empreendimentos. Bom, obrigado pela pergunta, Mariângela. Bom, em relação à expectativa de vendas, né, e de mercado aqui para capital. Bom, eu acho que o mercado, ele tende, né, o mercado financeiro a exagerar um pouco os movimentos, que subida de juros, realmente ninguém mais vai comprar apartamento, que a demanda vai se reduzir muito. E, na verdade, o que a gente tem visto, não só aqui na Mitre, mas em geral, aqui em São Paulo, as vendas têm se mantido aí em patamares bastante fortes. A gente vê os clientes com confiança na economia comprando, muito embora tenha uma perspectiva de aumento de taxas de juros. A gente entende que o cliente ele vê também um momento de oportunidade de comprar um imóvel que é um bem que quer dizer muito no patrimônio de uma família e consegue fazer um financiamento de 30 anos numa taxa praticamente pré-fixada e com opcionalidade de mudar se em algum momento desses 30 anos a taxa de juros do financiamento baixar. Então, acho que tem algumas componentes aqui, sobretudo na natureza do financiamento imobiliário no Brasil, que não faz com que essa relação seja tão direta entre um aumento de taxa de juros da Selic versus o apetite dos clientes para comprar imóvel, né? E também a gente vê que toda essa questão de risco inflacionário, de potencial perda de poder de compra, o imóvel é uma segurança e é algo que o patrimônio da família realmente fica ali concentrado em bens imobiliários, e isso historicamente no Brasil se mostra uma estratégia acertada. Obviamente a gente sempre olha os níveis de estoque, principalmente dos nossos estoques, mais do que o agregado de mercado, e eu acho que esse índice tem tido aí uma indicação positiva para a gente continuar lançando
gradativamente, projeto a projeto, já indo para a sua também observação sobre a concentração de lançamentos, né? Então, a gente deve ter um lançamento ainda nesse trimestre, nas últimas semanas ou começo do segundo trimestre, que é um projeto no Brooklyn, o House Mitri Station Brooklyn, que a gente abriu nesse final de semana o plantão. É um produto bastante interessante, numa região onde a gente já tem 5 produtos em baixíssimo estoque, todos que a gente entregou a gente não tem mais estoque, e tivemos já mais de 100 atendimentos aí nesses primeiros dias de abertura do plantão. Então, obviamente, isso depende de prazos de prefeitura, de cartório, mas a gente deve colocar esse produto na rua aí entre o final desse trimestre e o comecinho do trimestre que vem. E aí, sucessivamente, nos outros trimestres, os demais produtos, atingindo aí a marca por volta de 1,5 bi, que é o nosso guidance aqui de lançamentos para o mercado. Isso não é um guidance formal, obviamente a gente vai medindo como é que está o apetite para o mercado a cada produto e como está performando tanto os lançamentos quanto os estoques, mas a companhia deve estar preparada para colocar um volume desse potencial lançamento aqui ao longo do ano. Sobre o funding, eu acho que do ponto de vista de SBPE, de fato, a taxa de juros alta e resgates, né, da poupança, eles diminuem o que poderia ser, né, o tamanho do pote do mercado imobiliário, porém, a gente vê cada vez mais instrumentos de mercado de capitais financiando as atividades das incorporadoras. Hoje, segundo a ABCIP, já 68%, né, Rodrigo? 68%, 62%, já vem de funding de mercado. 62%. E também a gente viu um fluxo grande de CRIs, instrumentos de renda fixa e uma migração, né, de recursos para esses fundos de renda fixa. Então, eu acho que isso também traz um funding importante para o mercado. E, além disso, também tivemos as mudanças das regras do CRI, por exemplo, onde priorizam projetos de tijolo, que é exatamente o que a gente faz, em detrimento aos produtos que concentram em papéis, né? Então, acho que isso também aumenta o direcionamento desse pool de capital para as atividades produtivas imobiliárias. Ficou claro, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. A próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Só uma pergunta do nosso lado, tá? Queria entender um pouco o mix e o perfil dos lançamentos que vocês têm planejado para esse ano, dado um contexto aí que, pelo menos na nossa visão, parece que a média renda vai ficar mais desafiador, né? Se pensam em diminuir projetos de raiz e focar mais em house ou MEC, se é algo que vocês têm pensado. Obrigado. Fernando, obrigado aí pela pergunta. De fato, o nosso pipe para esse ano está corroborando um pouco da sua visão, então ele está mais concentrado mais na média e alta renda, de fato. A gente tem raízes esse ano, mas que no fim ele acaba pegando raízes meio premium ali, então ele não é aquele raízes puro, de 1 metro quadrado mais baixo, então a gente também acaba concentrando um pouco mais nessa média e alta renda, que a gente também entende que é um público que sofre um pouco menos, né, com esses momentos macros um pouco mais instáveis. Os nossos produtos de média e alta renda, eles têm performado bem. A gente entregou uma leve importante ao longo do ano passado, todos muitíssimo bem vendidos, né, praticamente 100% vendidos. Então, a gente também corrobora um pouco dessa visão e a concentração hoje, dentro do ano, é mais, de fato, para essa linha, tá? E do Land Bank também, né? Como eu mostrei nos slides iniciais, mais de 60% do nosso Land Bank é focado no segmento House e mais 7,7%, a gente está falando de 70% da companhia focada no segmento de média alta
e alta renda, né? Então, que tem se mostrado bastante resiliente. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar via Q&A. Nós temos duas perguntas aqui relacionadas que vieram por escrito. Primeira do Pedro Calisto e do Renato Kraus. Eles perguntam acerca do nível de ROI da companhia, se a gente espera um atingimento de 2 dígitos e se essas distribuições trimestrais devem se manter nesse patamar. Olha, o nosso cenário interno da companhia é se encaminhar para um ROI de 2 dígitos ao longo deste ano, conforme a gente vem antecipando. Pode ter uma oscilação dentro de um trimestre ou outro, como o Rodrigo bem colocou, mas acho que, né, a nossa trajetória está muito clara e quando você olha a margem REF, né, o nível de venda dos produtos, então eu acho que a gente deve caminhar a companhia para, ao longo de 2025, talvez mais para o final do ano, estar rodando aí um ROI de 2 dígitos. Em relação à segunda pergunta, de dividendos. Olha, a nossa ideia, como o Rodrigo bem colocou, obviamente a gente sempre vai olhar como é que estão os índices de alavancagem da companhia. A gente imagina que mais ou menos em torno dos níveis atuais de 37,5%, entre 35% e 40%, podendo variar um pouquinho de um trimestre para o outro, às vezes em relação à entrega, repasse de um empreendimento, adiantamento de compra de algum terreno, enfim, calendários, mas ao longo do ano a gente deve manter aí esse nível de alavancagem e talvez até um pouco menos mais para o final do ano. E o nosso cenário interno, a gente leva em conta manter uma distribuição de dividendos mais ou menos aí em torno do que a gente vem distribuindo nos últimos 6 meses. Agora está aberto. Caio Loureiro nos mandou 2 perguntas. A primeira delas, ele questiona se com esse aumento de juros houve alguma alteração com relação ao nível de alavancagem da companhia, na nossa visão. E a segunda é se pretendemos segurar um pouco mais os lançamentos de 2025 devido ao cenário macro. Tá. Bom, a segunda pergunta, eu acho que já pude endereçar ao longo das últimas perguntas aí que vieram. Em relação à primeira pergunta do endividamento com relação ao aumento do taxa de juros. Tá. Bom, eu acho que a gente pretende manter, né, o nível de alavancagem por volta do que é hoje. A gente concluiu a emissão de 2 CRIs recentemente, baixando o custo de captação da companhia dos CRIs anteriores e aumentando o duration, mas sem dúvida eu acho que num ambiente de juros altos e incertezas na economia, a gente aqui vai adotar as medidas, né, para proteger a estrutura de capital da companhia e mantê-la bastante saudável conforme a gente vem apresentando ao mercado. Reforço que entre um trimestre ou outro pode haver alguma variação, mas que o nível de alavancagem da companhia deve permanecer ao longo do ano na média como ele está hoje. Perfeito. Não tendo mais perguntas, acho que a gente finaliza com as suas considerações finais, Fabrício. Bom, de novo, obrigado aí a todos que estão aqui nos ouvindo nessa manhã. A gente continua super disponíveis aqui pelos canais da nossa parte aqui de relações com investidores e acho que foi um ano bastante significativo para nós aqui dentro. Acho que trabalhamos duro aí para crescer mais de 27%. Acho que atingimos, né, um patamar
de alavancagem, um patamar de vendas, mantivemos um estoque baixo, apesar de entrega de mais de 1.900 unidades. Então, acho que operacionalmente a gente vem entregando uma melhora gradativa trimestre a trimestre de margens, de resultados, e eu acho que a companhia está hoje numa trajetória bastante positiva. Não que o mercado não apresente grandes desafios, obviamente a gente entende a questão macroeconômica, sobretudo, e a questão da taxa de juros indo para um patamar restritivo, porém, pelos fatores que a gente mencionou aqui durante a conversa, a gente mantém a companhia com vendas bastante saudáveis, vamos lançando conforme a gente vê a absorção dos nossos produtos e os nossos níveis de estoque sendo aí próximos do que a gente considera saudáveis e mais bastante vigilantes e atentos. Acho que é um momento de cautela e um momento de olhar muito para a eficiência, para os dados operacionais aqui dentro de casa e continuar numa melhoria gradativa. Agradeço a todos e muito obrigado. A videoconferência da Mitra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.